tema, aí uma amiga nossa, minha, né, Adriana, a gente conversando, ela falou assim, eu tenho um livro, né, que fala disso, eu vou falar para vocês, né, não é história, né, que fala disso, eu falei, caramba, pô, não tem esse livro, não me emprestam. Aí ela me emprestou. Aí o título do livro era A Hora do Adeus. Então eu falei, esse vai ser o título do nosso tema dessa noite, né? A Hora do Adeus. Então, o que a gente entende pela Hora do Adeus? O quê? A hora do adeus o quê? Tchau. Tchau, né? E a gente dá um tchau hoje, a gente dá um tchau amanhã, não é? Até breve. Né? Um até breve. Mas às vezes tem um momento da nossa existência que nós vamos dar um adeus, que vai ser um adeus por um tempo mais demorado, não é? E isso é interessante, que nós, né, espíritas e muitas outras pessoas de outras denominações religiosas, nós temos que acreditar no futuro, né, gente? Nós somos espíritas, uma das bases, né? O espiritismo é a sobrevivência da alma, né? Uma vida do futuro. Então, se a gente não acredita nisso, né, a gente não pode se dizer talvez espírita, né? Porque isso é uma certeza que a gente deve ter. E aqui, né, a doutrina espírita, o que ela mais nos oferece é o quê? Né? São as provas de que a gente continua a viver, né, depois da morte. Mas a certeza, né, de uma vida futura não exclui a incerteza que a gente tem como vai ser o nosso momento do nosso adeus. A gente não vive pensando nisso, não é? Mas é uma viagem que uma hora nós vamos ter que fazer. Não é uma viagem assim, aqui, enquanto a gente está aqui, né, a gente cancela, não é? A gente prorroga, não é assim? Agora, quando chega o nosso momento, realmente, da gente fazer uma passagem para um outro plano da vida, realmente a gente tem certeza da vida, mas eu acho que o medo, acho que as pessoas têm medo da morte, não é da morte, é de não entender como pode ser esse momento, né? Porque quando a gente conhece, eu sempre falo isso, a partir do momento que a gente conhece, por que a gente sente medo das coisas? A gente sente medo geralmente do desconhecido, não é verdade? Não é? É igual quando a gente vai para um lugar também muito distante, mesmo que a gente está aqui encarnado, mas a gente vai para um lugar distante, aí de repente você vai sozinho, você nunca foi lá, não é? A gente fica meio apreensivo, a gente vai, mas fica apreensivo, né? Igual a dela, ela foi visitar o filho na Itália, Portugal, ela falou para mim, não quero saber de avião de escala, eu quero sentar ali, aqui, e quero chegar lá, não quero para lá e não vai. Mas por quê? Porque a gente dá aquela apreensão de que no meio do caminho pode acontecer alguma coisa e a gente sente um pouco de medo, de receio. Então, também, embora a gente acredite na vida futura, a gente também tem uma certa apreensão, umas incertezas de como será o nosso momento. E a gente também vai observando que esse momento é diferente, nunca é igual para todo mundo, não é? Tem aqueles que vão com calma, com tranquilidade. Já tem outros que naquele momento, né, da passagem, a pessoa está, às vezes tem aqui Kardec fez uma palavra chamada, fica um certo convulsão, né? A gente acha que a pessoa está sofrendo. A gente tem essas impressões quando a gente vê alguém que está numa situação difícil, né? Às vezes realmente já a ponto de desencarnar, e a gente não entende, a gente acha que a pessoa está com sofrimento, que está doendo naquele momento, essa pessoa está sentindo dor, às vezes por causa da expressão que a pessoa demonstra naquele momento. Então, quando a gente desconhece, o medo ele é normal, né? Então, o que vamos dizer, né? Então, dentro desse contexto, né, quem pode esclarecer para nós de uma forma mais
mais efetiva esse momento. A ciência para no meio do caminho, não é? A ciência para no meio do caminho. A religião, por outro lado, quando ela não vincula, né, a relação corpo e espírito, né, perispírito, também algumas religiões ficam no meio do caminho para nos dar uma orientação melhor, um esclarecimento melhor desse momento, dessa viagem que todos nós um dia nós vamos ter que fazer. Então o Espiritismo, como ele traz exatamente, conhece e explica as leis que regem o espírito e a matéria, e também muitos, né, pela experiência, pelas observações, quando a gente frequenta uma casa espírita, quem participa de uma reunião mediúnica, e também, né, pelos espíritos que já partiram e que retornam, né, exatamente para nos dizer como que é. Então, nós temos aqui, no Espiritismo, uma grande oportunidade de compreender essa nossa viagem, o momento da nossa partida, o momento, né, do nosso adeus, né? Também o conhecimento que a gente chama de laço fluídico. O que é um laço fluídico? Tem gente que chama de cordão de prata, né? Cordão energético. Kardec fala laço fluídico, que une o corpo e a alma. O corpo e a alma é a chave para esclarecer muitas dessas nossas dúvidas que a gente tem, né? Dessa experiência que a gente vê outros passar e que nós também um dia vamos passar. A gente acha que é o corpo que sente dor, né? Mas não é o corpo que sente dor. O corpo reflete, né? Quem sente é sempre o espírito. O corpo, né, ele vai refletir o que o espírito está sentindo. Mesmo a dor, qualquer deterioração que haja no nosso corpo, que se manifeste com dor, quem sente é o espírito. O paciente é o espírito, né, que através do perispírito transmite para o corpo a sensação, o que o espírito está passando, está sentindo. Então, por aí vocês já começam a ver que às vezes um espírito que está encarnado, que começa para uma fase para desencarnar, que a gente acha que ele está sentindo muita dor, não é isso. Não é isso. Então a gente vai ver aqui que é bem legal essa parte, né, que Kardec explica para a gente, que está aqui, ó, lá no céu e no inferno. Quem quiser depois, né, mais entendimento, quiser ler, né? Esse aqui é um capítulo chamado O Passamento. Então, ele é muito esclarecedor. A gente lendo com calma, ele é muito esclarecedor. Então, ele fala aqui, ó, é a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais que o instrumento da dor. Aquela, ou seja, a alma é a paciente. Após a morte, separar a alma do corpo, né? O corpo não vai sentir mais nada, não é? O corpo vai sentir mais alguma coisa? Não é? Pode pegar o corpo, pode fazer o que quiser. Aí, por quê? Porque quem sente é o espírito. Né? Quem sente é o espírito. Aquela, né, passa a ser o quê? No momento da morte, o que acaba ali vamos dizer assim, é o fluido, é a vida orgânica que tem. Mas o espírito, ele vai permanecer. A gente sabe disso. Então, a extinção da vida orgânica vai acarretar o que? A separação da alma, em consequência de quê? O rompimento do cordão. Aqui, ó, vamos explicar aqui direitinho, ó. Então, como que se dá o desencarne? Aqui nós temos o espírito, né? Aqui nós temos o espírito, aqui nós temos o perispírito, né? E aqui nós temos o corpo. Deitadinho assim, né? Já sabe que desencarnou, né? Tá bom? Tá?
perispírito ao nosso corpo. Quando a gente desencarna, o que acontece? Ele é responsável pela nossa vida orgânica. Então, quando dá o momento do desencarne, da morte, o que acontece é que há um rompimento aqui. Então, a vida orgânica aqui cessa. Né? A vida orgânica cessa. Aí vocês vão falar assim, Vânia, então acabou? Acabou, morri? Acabou? É só isso? Já cheguei lá no outro plano? Realmente, né? O ideal é que quando isso acontecesse, realmente a gente já tivesse, todos nós, se fosse desse jeito, a gente tivesse essa lucidez para estar no outro plano rapidamente. Mas esse processo, ele não acontece de uma hora para outra, né? Porque como que se dá esse desprendimento? Como que se dá? Porque Kardec fala que o nosso perispírito está unido ao nosso corpo, molécula a molécula, não é? E a gente não existe só, esse aqui é o cordão fluídico, né, principal, mas nós, quando a gente fala molécula, existem vários, né, cordões fluídicos que unem a gente, que são nossos chakras, por exemplo, né? A gente tem nossos chakras, então tem um que está aqui, está unido aqui, né? O que vem outro aqui, vai aqui, né? Vai ficando cada um com o seu, né? Tem seu ponto energético. E o que acontece no momento do desencarne? A espiritualidade, a gente começa esse desligamento, ele começa muito naturalmente. Ele vai devagar. Ele vai devagar. Aí vocês falam assim, a gente está sozinho nesse momento? Não, né? Existe no momento que a gente vai fazer essa passagem, tem ali um grupo de espíritos que são responsáveis, né, pelo trabalho magnético de ir, qual a palavra? De fazer o desprendimento desses cordões. Então, esse fluido energético, fluido perispiritual, ele vai sendo retirado aos pouquinhos de cada órgão. Ele vai devagarzinho, né? Vai devagar, é um processo. Acontece de repente? Não é de repente. Vai aos poucos, né? E é bem interessante também que eu vi nesse livro mesmo, ele fala que no livro diz o seguinte: quando a gente está bem equilibrado, espiritualmente falando, né? Quando nós estamos numa condição espiritual bem equilibrada, quando eles começam a fazer esse desligamento desses pontos, né, do perispírito e do corpo, a gente tem os chakras, né? E esses chakras, eles estão localizados exatamente no nosso perispírito. Então, esses cordões energéticos, eles vão se acoplando e vai retornando para cada chakra. Então, esse fluido perispiritual vai sendo retirado aos poucos. Então, eles vão se retornando para o perispírito dessa forma. Fez até a fotinha ali no livro. Engraçado, né? Então, aqui, ó, do coração, né? O fluido perispiritual que está nesse chakra cardíaco, ele vem para o perispírito e ele vai se acoplando, ele vai retornando, e eles vão fazendo, né, esse desligamento aos poucos. Então, ele fala o seguinte: a sensação dolorosa por ocasião da nossa morte, do nosso desencarne, a sensação dolorosa que a gente acha que aquele espírito está sentindo, não é física. Mas por quê? Na medida em que quanto mais apegado à matéria nós somos, mais difícil se torna esse desligamento. Então, já notei um nome dele aqui, Andrew Jackson Davis. Ele era um médium americano que ele trabalhava no
tinha uma paciente dele com mais de 60 anos, mais ou menos, que estava nessa fase, né, de desencarnar. E ele viu o desencarne dela. Ele, né, ele era um médico, era evidente, ele conseguiu ver como que funcionava. Ele ficou no cantinho, né, observando, olha só. Nossa, deve ser difícil, né, gente? Né? Aí ele observando. Esse médico, ele já era bem conhecido antes da codificação. Aliás, ele até previu a codificação que haveria, né? Que seria, tudo isso seria bem mais explicado mais para frente. Eu acho que 1 ano ou 2 depois, Kardec começou a fazer a codificação e a explicar todos esses fenômenos, né, através das obras dele. Então, ele disse que essa senhora, ele começou a observar, então ele falou que na medida que os espíritos iam fazendo aquele trabalho de magnetismo, iam tirando aquele fluido espiritual dos órgãos. Então, como aquela mulher que estava ali naquele momento, eu acho que ninguém é totalmente desprendido da matéria. Tem quem é, né? Mas a gente tem sempre algo que nos retém, né? Porque a vida material não é algo difícil de se largar, né? Da gente se desconectar de uma hora para outra, né? Então ele viu que de repente, né, o espírito, ele não queria, né? Ele voltava, né? Na medida que aí ele sentia, ele via que os órgãos dela se manifestavam retendo o que a equipe espiritual estava tentando ali, né, desconectar aquele espírito do corpo. Então, retinha. Mas ele falou que depois não, passado um tempinho, tudo foi fluindo. Aí ele viu, aí eles foram tirando o fluido espiritual do chakra principal, foi tudo bem devagarzinho, através do magnetismo, e com isso, ele falou que de repente ele viu quando a cabeça levantou do corpo. Olha só, gente, imagina de assistir isso, né? A cabeça levantou do corpo, e aos poucos, né, o perispírito, né, e o espírito estavam totalmente, aos poucos, se descolando do corpo, vamos dizer assim, né? Se desconectando do corpo. E ele reparou também que as deficiências físicas dela não apareciam mais no corpo espiritual. Olha só. Então, eu acho que esse é um dos medos que a gente tem de sofrer, né, quando morre, né, no momento do desencarne. A gente tem esse medo, mas é porque a gente desconhece o processo. A gente não sabe como. Agora, uns vão ser de um jeito, outros vão ser de outro, em consequência da afinidade que o nosso perispírito tem com a matéria, que o nosso espírito tem com a matéria. Então, quanto mais materializado nós formos, no momento de desencarne, a gente vai ficar retido, a dificuldade vai ser maior. Então, quando você vê uma pessoa num momento assim, ele fala que não é sofrimento, né? Não é uma questão de sofrimento, é que fazer aquela desconectagem do espírito, do corpo e do perispírito, tá? Retém, porque a gente está apegado. O espírito, vamos dizer, um espírito que não tem conhecimento nada da espiritualidade, não sabe de nada. Ele pressente que algo está acontecendo, mas ele não quer ir. Ele não quer ir. Ele quer ficar ali. É algo instintivo, não é? Por quê? Porque ele desconhece. Agora, aquele que já não tem totalmente desprendido, aquele espírito que cuidou da vida espiritual, né? Que tentou ser uma pessoa melhor, que tentou desenvolver essas características, nesse momento, o desencarne vai ser muito mais fácil para ele do que para um que ainda está muito apegado na terra. Dá para entender, gente? Dá para entender? Né? Então ele fala assim, ó, a sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato
corpo e o perispírito. Olha só, a sensação dolorosa, tá vendo? É uma sensação de dor. Mas sim, porque vida orgânica já não tem mais. Vocês entenderam? Não existe mais vida orgânica. O corpo já está aqui. Isso aqui vai ser rompido. Depois do rompimento aqui, do cordão de prata, do cordão de líquido, o que tem agora é só isso aqui, ó, que ainda está conectado ao corpo, mas vida orgânica não tem mais. Então o corpo não é o corpo que está sentindo dor. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. E uma coisa também muito interessante é que quando esse fluido perispiritual, né, vai sendo retirado, o perispírito vai cada vez mais se desconectando da matéria, que é o corpo, no final, uma quantidade desse fluido perispiritual retorna para o corpo. Quando a primeira vez que eu ouvi isso, gente, eu fiquei assim, né? O que não é a natureza, né? O que não é a vida, porque isso é tudo, né? Retorna para o corpo, por quê? Porque se isso não acontecesse, o corpo se desintegraria ali na hora. Então, mesmo depois de todo, uma parte desse fluido retorna, né? A espiritualidade retorna para o corpo, porque senão ele se desintegraria. Então, depois, por que o corpo depois começa a decomposição? Porque essa quantidade, né, de fluido que retornou do corpo, ele vai diminuir. Se não fosse isso, nosso corpo se integraria no momento que a vida orgânica cessasse. Então, a gente vai, o Kardec explica isso de uma forma aqui muito legal. Aí ele dá mais detalhes a respeito, ele vai aumentando as informações para a gente e vai definindo cada vez mais o processo do desencarne. Então, se alguém perguntar para vocês assim, o que é o desencarne? O que é o desencarne? É se desprender completamente o espírito pelo espírito do corpo físico. Né? É o desprendimento. Então ele diz assim, que ele selecionou aqui 4 suposições, ele colocou como casos que a gente pode considerar em situações extremas, mas que para cada um desses casos aqui, dessas considerações que ele fez para o nosso desencarne, pode surgir várias vertentes diferentes a partir desses. Mas isso aqui é só mais para a gente realmente ter uma base de entendimento inicial desse processo. Então ele fala assim, se no momento em que extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, né, aquele espírito que, ó, evoluiu, né, não tem nada de agarrado com a matéria, começou já assim, né, antes, capaz que durante a vida já estava se desprendendo dos outros, né? Então ele fala assim, se no momento em que extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria, absolutamente nada. Olha só. Agora, ele fala assim, se nesse momento a coesão dos 2 elementos, né, perispírito e corpo, estiver no auge da sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Então, vamos dizer, talvez aqui nos acidentes, né? Assim, quando há um desencarne por acidente, coisas que acontecem fora daquele padrão normal, né, de desencarne, né, fora do natural, vamos dizer assim, que ele vai explicar depois aqui. Então, vai reagir dolorosamente sobre a alma. É como se fosse uma coisa inesperada. Tudo que é inesperado não gera um impacto na gente, não é? Então, assim também, né? Se a gente está no auge da vida, acontece um acidente, que a gente desencarna, isso vai gerar um impacto maior para o espírito. E ele diz, aí tem a terceira. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se
após a cessação completa da vida orgânica, existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, olha só, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Aí, às vezes, resulta desse sofrimento que a gente vê, às vezes, a criatura passando, que não é um sofrimento físico, mas é um sofrimento por conta, né, da afinidade que tem ainda na matéria. Então, isso tem que ficar bem claro para a gente, para depois a gente poder utilizar isso como algo positivo na nossa vida, né? Como algo de referência, para que a gente possa mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de viver, a forma da gente enxergar a vida material, não é? Então, aqui, daí resulta esse sofrimento. Nesse livro aqui, esse livro, ele é muito legal, porque esse espírito do Luiz Sérgio, ele é um espírito que ele vê o que acontece no plano espiritual, né? Ele tem vários livros e ele traz para a gente o que ele aprende lá e o que ele vê. Esse livro, ele trouxe para nós exatamente, é uma vivência simples do nosso dia a dia. Aqui ele vai trabalhar com uma equipe espiritual, né? Um grupo que só vai trabalhar, só vai frequentar capela, cemitério e velório. E a casa daquelas pessoas que estão envolvidas ali. Então, ali ele vê essas 4 situações aqui, tem vários casos que ele explica aqui, que ele traz para a gente explicando. Um dos casos, por exemplo, tem um senhor que ele era um homem muito rico, a família muito, muito rica, né? Muito rica. E eles estavam totalmente ligados à vida material. Espiritualmente falando, eles não sabiam. Deus ficou bem distante, né? Deus ficou bem distante. Quando ele desencarnou, que já estava rompido ali, né? A vida orgânica já não existia, ele continuava colado no corpo. Estava tão próximo ainda, tão afinado com a matéria, que o Luiz Sérgio perguntou para o outro espírito, que era o coordenador da equipe, mas ele já está morto mesmo? Né? Ele já desencarnou? Porque ele está tão ainda, né, fixado à matéria, que a impressão que dá, que ele nem desencarnou. Mas aí eles explicaram para ele exatamente isso, né? Porque esse homem, esse senhor, ele não tinha nada espiritualmente falando. Era aquela pessoa arrogante. A equipe espiritual que estava ali, inclusive, ele nem notou que desencarnou. Ó, ele nem reparou que desencarnou. Então ele estava ali falando onde ele estava, né, o que estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas. A equipe espiritual vinha para tentar ajudar ele mandava que tirasse na mão dele. Ele não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo com ele. Até que eles acabaram, terminaram, vão conversando, vão falando. Aí ele percebeu, ele falou onde que ele estava perguntando onde que ele estava. Aí esse Luiz Sérgio, me lembro, muito engraçado, ele falou assim: você está no seu velório. Então eu morri, mas eu estou me vendo vivo aqui. Olha só, né? Por quê? Porque ele não tinha noção de nada. E ele também, em velório, gente, é uma coisa interessante, né? É uma coisa interessante. Ele começou a ver quem estava no velório. E amigos dele, já tinha muita gente. Parecia até uma festa. Né? Mas amigos dele, quando ele olhou, ele percebeu que eram poucos. Muita gente estava ali, mas amigos, ele tinha poucos. Aí você fala assim: o que acontece com o espírito nessa situação? Ele vai ficar ali? Então, bom, foi demorando, né? Foi demorando. Esse processo também de desligamento, dependendo da condição do espírito, ele pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode levar até anos. Né? Tem aqueles que vão se desprender rápido, mas esse processo, dependendo da condição evolutiva do espírito, ele vai demorar muito tempo para se
fazer totalmente essa passagem do plano espiritual. Então eles foram conversando com ele. Aí depois o espírito aqui, o Luiz Sérgio, falou assim, mas por que ele está também nessa condição tão difícil? Só por isso? Porque ele não conhecia nada da vida espiritual? Ele falou, não, né? Ele roubou o poder público, muito do dinheiro que ele tem, ele conseguiu de forma ilícita, ele não ajudou ninguém, nem os empregados dele ajudaram. Então eles acabaram convencendo e foram conseguindo aos poucos fazer o desligamento dele, mas demorou bastante. Ele saiu dali depois com a ajuda de uma babá, que foi uma babá dele na infância. Foi a única pessoa, o único espírito que apareceu lá para ajudar ele. Aí o Cristiano falou assim, mas por que a senhora está ajudando? Porque eu sei. Ela falou, não, ele realmente não ajudou ninguém. Ele não fez nada de bom para ninguém, ele só olhava os interesses dele. Mas para mim, ele foi bom. Para a minha família, ele ajudou. Nesse momento, eu estou aqui. Então a gente fica olhando, né? Aquelas historinhas que tem, né? Quando Deus fica procurando algo em nós para que a gente seja ajudado nos momentos da dificuldade, aí tu lembra assim, poxa, naquele momento da minha vida eu salvei uma aranha, né? Eu dei comida para o cachorrinho, né? Então, tudo que a gente faz de bom é sempre somado, sempre conta, né, a nosso favor. Então a gente vai pensando aqui, dentro desse contexto, o quanto é importante a gente viver uma vida que a gente possa auxiliar, que a gente possa doar, não é? Que a gente possa ver os bens materiais como recursos e não algo que a gente tem que ficar agregado, né? Que a gente tem que substituir pelos recursos espirituais. Né? A matéria ela foi feita para nos auxiliar, não para a gente ter o apego a ela e ela ser a parte mais importante. Porque eu até vi um meme no Instagram essa semana, que está lá, né? O portal, né? Um portal, a pessoa com uma maleta cheia de dinheiro, cheia de coisa, né? Aí o guardião lá da porta falou assim, material aqui não entra nada. Então quer dizer, a gente não vai levar nada. Né? Aí a gente vem pra cá nu e luta por tanta coisa durante a vida e volta sem nada, porque não pode levar nada. Então a gente tem que começar a valorizar e a olhar o que faz diferença para a gente, da nossa vida. Porque isso vai contar lá na frente. É como se a gente estivesse fazendo uma poupança para a nossa viagem, não é? É como se a gente estivesse fazendo uma poupança para a nossa viagem. Fazer o bem, a gente tentar, mas a gente vai sair desse planeta perfeito? Lógico que não, né? Lógico que não. Mas a gente vai ser aquele espírito que está se esforçando para ser melhor. Para que no momento do nosso desencarne, a gente tenha uma poupançazinha para que a gente possa dar um pulo para frente, né? Também existe que ele fala aqui, a causa principal, maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma, né? Tem uma outra que a gente, um outro processo, né? Uma outra, vamos dizer assim, fase do processo de desencarne, que é a parte cristã que todo mundo vai passar, que é da perturbação. Outro dia eu lia muito, foi até da Raquel, ela falou, Deus me livre, guarde, eu não quero saber de ficar perturbada, não, mas eu acho que Deus os Espíritos falam, essa parte da perturbação, é nessa época a gente vai passar. O que é essa perturbação? Né? É um momento em que a gente entra no torpor mesmo. É como se a gente começasse a entrar numa fase assim, né, de sono. Né? A gente começa a sentir sono. A gente começa a sair da realidade que a gente está. Então ele diz que é uma paralisia momentânea. Tanto que nesse momento de perturbação, às vezes o espírito não vê nem o final da passagem, o final, né, do desencarne dele, quando ele está realmente desconectado do corpo. Essa perturbação, na verdade, ela é uma ajuda do espírito, né, para que ele
perturbação. Ele diz aqui, ó, que se considera o estado normal no instante da morte. Agora, também vai depender da condição moral, espiritual da criatura, essa perturbação se durar mais ou menos tempo. Vai ter espírito que vai ter aquela perturbação, vamos ver, já está do outro lado. Essa semana mesmo, quem estava aqui, acho que no estudo lá do grupo da mediunidade, a Flávia até trouxe o caso de um jornalista, que quando ele desencarnou, ele tinha plena, ele passou por aquele estado de perturbação rápido. Quando ele já se olhou, já se viu o corpo no caixão, se viu ali, já sabia o que tinha acontecido com ele, não é? Já sabia o que tinha acontecido com ele, nem se preocupou mais. Aí ele começou a sentir, ele começou a lembrar de tudo aquilo que ele já havia aprendido. Né? Ele falou assim, não, eu quero ir, agora eu tenho que me acalmar, eu preciso descobrir onde está o povo que está aqui para me ajudar. Né? E ele, a filha dele, havia desencarnado um tempo curto antes dele. Aí ele começou a se preocupar com a filha. Ele falou, não, eu não posso me preocupar com a minha filha. Ela deve estar onde tem que estar. Isso vai ser para depois. Olha só a consciência desse filho. Olha que consciência. E ele falou, você quer achar agora quem que está aqui para me ajudar, para me levar para onde eu tenho que ir. Porque eu quero chegar lá. Olha só. Né? Aí veio, aí apareceu, né, o mentor, o grupo da equipe espiritual dele que estava ali. Falou, agora você vai ter que ir. Ele falou assim, não, mas eu queria ficar. Tem um porção de amigos meus aqui. Aí ele falou assim, não, acho melhor você vir comigo. Falou assim. Ele falou, não, mas eu queria ficar mais um pouco aqui. Ele ainda queria ficar, olha. Né? Queria ficar ele. Aí o guia que estava aí falou assim, não, é melhor você ir. Aí ele entendeu por quê. Porque quando ele começou a prestar atenção no que as pessoas do velório estavam falando, ele mal da caixão, estava ali no caixão, na minha vida, e o povo já estava discutindo o que ia fazer com os valores arrecadados dos livros que ele escrevia, que ele cantava. Então, eu achei muito interessante esse livro, desse menino, porque ele aborda essa questão dos velórios. Se a gente for olhar, não é? Na maioria das vezes tem velório que ninguém está preocupado com o espírito que está ali, não. E às vezes aquele espírito está ali necessitando urgente de uma prece. Às vezes ele está com dificuldade, né, para que esse processo se conclua. Essa equipe do Luiz Sérgio, ele conta aqui, ele ficava assim, mas será que não tem ninguém? Não, precisa intuir alguém para fazer uma prece. Precisa intuir alguém para fazer uma prece. Porque a prece auxilia no desligamento naquele momento. E ele ninguém, todo mundo no velório falava de tudo. As pessoas falavam de tudo, menos fazer um pensamento positivo para aquele espírito ficar, né? E às vezes ainda piora mais ainda a condição do espírito, porque o espírito já não está conseguindo, né, se desvencilhar totalmente do corpo, está com dificuldade. E ele já fica ouvindo as pessoas falarem coisas que negativamente, que não ajudam, quer dizer, mais desequilíbrio, aquela energia daquele lugar vai dar para o espírito. Tem uma outra coisa bem interessante também, que ele comenta aqui, é que eu estava pensando nisso, né? A gente às vezes não pensa. Às vezes o nosso ente querido, ele tem um desses espíritos que ele comenta aqui, que ele ficou chateado porque a família já estava falando o que ia fazer com as roupas dele. Não esperou nem ele se enterrar, e já estavam falando o que ia fazer, que iam tirar tudo, que iam dar, que iam tomar. Então, a gente não tem realmente, né? A gente às vezes não pensa nisso. Às vezes a gente chega no nosso cliente, foi, a gente fica pensando, mas também às vezes não é por maldade, não é? Mas a gente esquece que o nosso cliente querido, às vezes ele é apegado às coisas dele. Então, o que o guia
espiritual fala aqui é que a gente deveria dar um tempo para doar as coisas do nosso ente querido. Se ele é um ente querido que já é totalmente espiritualizado, né? Que já não tinha apego a nada, não tinha nenhum apego à coisa material, então você doa, faz, né, rapidamente. Mas ele falou que tem espírito que às vezes ficam no plano espiritual incomodado com o que estão desfazendo das coisas dele, né? Então tem N situações que acontecem, por isso que ele falou. Aqui uns vão mais rapidamente, outros vai demorar mais, mas tem N vertentes que vão interferir para que a gente possa seguir em frente rapidamente, ou não, né? E aí tem outro caso interessante aqui também, de uma menina que desencarnou e não demorou tanto, ela foi logo, como foi um acidente, né? Geralmente é o que ele fala aqui dessas mortes que acontecem inesperadamente, porque quando a gente desencarna normalmente, num processo natural de doença ou de velhice mesmo, né? Então, há todo um processo de preparo anterior até que você seja desligado. Seja totalmente desligado do corpo. Então, existe um processo. Quando acontece o caso de um acidente, por exemplo, esse processo não aconteceu. Então, esse desligamento vai ser feito depois. Então, o espírito, às vezes, quando ele não tem um entendimento maior da vida espiritual, ele é tirado, né, rapidamente, né, de um plano para o outro, sem que ele tenha noção do que aconteceu com ele. Então ele se sente vivo, ele nem nota que ele morreu, ele desencarnou, né? Porque aquela passagem já foi feita. Mas ele vai estar ali, ligado ao corpo, se sentindo vivo. Então eles fazem também o desligamento, fazem tudo, mas demora mais um pouquinho, né? Mas se ele também, ele não vai ficar nessa situação muito tempo, se ele também já é uma pessoa um espírito mais desprendido. Então não vai demorar tanto. Rapidamente tudo é solucionado. Teve um caso dessa menina, exatamente, né, que ela começou a sentir muito enjoo no plano espiritual. Então, quando a gente fala aqui na hora do adeus, na hora do adeus aqui, a gente tem que pensar que não é só o adeus do nosso ente querido que desencarnou, né? É um adeus nosso também, que a gente tem que ter esse olhar também de como a gente vai agir, né? A gente tem que aprender também como lidar. No caso da menina, os pais, ela era filha única, os pais conservaram tudo na casa do jeito que era, né? Do jeito que era. Não, aí aquilo é o excesso, né? Uns querem se desfazer logo, outros querem que permaneça tudo como estava durante muito tempo, porque eles eram apegados. Então, ele mandava a empregada no horário do almoço levar a comida da menina no quarto. Olha, não vai lá porque ela está lá esperando. Nesse horário ela deve estar lá esperando. Olha só. Então, no plano espiritual, ela sentia enjoo, ela passava mal, né? Aí eles foram descobrir, pesquisar por que ela estava se sentindo mal, era por isso. Porque aquela energia dos pais, né? Aquela infelicidade que eles ainda estavam sentindo da perda dela, ela sentia dessa forma, né? Então a gente tem que, tudo na vida, tem que ter tanto desapego do lado de cá, quanto daquele também, do que partiu mais nosso caminho. E tudo no tempo certo, né? Na medida certa, para que não haja desequilíbrio nos dois planos da vida. Para quem fica, não é? Então, o desencarne, ele é um processo natural da nossa vida. É a única coisa que a gente sabe, desde que nasce, que vai o quê? Vai desencarnar, que a gente vai morrer, né? A gente fala morte, né? Mas a gente continua vivendo. Então, a gente não precisa ter um medo, né? Quando a gente entende como funciona, a gente não precisa ter medo. Tudo que a gente começa a compreender vai diminuindo a nossa ansiedade, vai diminuindo o nosso medo, né? Então ele fala aqui, ó, eu falei que o estado moral da alma é o que mais, né, contribui para a dificuldade
nosso desprendimento. Aí ele começa a falar, a definir aqui, ó, e se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais, por velhice ou por doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Vamos torcer todo mundo aqui para a gente morrer, né, de velhice, né, que aí vai devagarzinho, né? Mas é uma coisa engraçada. Existem pessoas que a gente vai vendo ficar idosa, aí já completa muitos anos, e a gente vai vendo realmente que o desprendimento, às vezes, não se inicia só no momento do desencarne. Né? A gente vai vendo que o nosso ente querido vai ficando velhinho, ele vai ficando mais fraquinho, vai, né? E vai. Não é assim que acontece, né? Então, o desprendimento, que falei, isso é a ordem natural das coisas. Se você já está bem evoluído, a perturbação é quase nula. Ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e virtude, né? Aí é igual a André fala, é aquele que chega do lado de lá, calmo, tranquilo, aí ninguém pede carteirinha da Unimed, ninguém pede carteirinha do SUS, tu está no hospital, né? Ninguém te pede nada, já sabe, né? Fizemos a nossa viagem, fizemos a nossa passagem, né? Então, diferentemente, ele fala, no homem materializado, sensual, que mais viveu para o corpo do que para o espírito, e qual a vida espiritual nada significa, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda mais esforços por parte daquele espírito. Então, ele vai ter mais dificuldade no momento do desencarne dele. Então, quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega, e assim sente que ela se foge e quer retê-la, né? Se a gente está apegado. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas, meses. Às vezes, quando eu estava lendo isso, eu fiquei imaginando que tem pessoas, às vezes, que estão numa situação tão difícil, né? No momento de doença, passando assim, momentos difíceis mesmo, né? A gente sabe que vai desencarnar, né? Mas a gente vê que aquela pessoa está resistindo, né? Às vezes fica naquela situação difícil 1 mês, 2 meses. Hoje eu fico avaliando, né? A gente fica pensando da resistência daquele espírito em querer ir embora, né? Às vezes esse desligamento já está se processando, mas ele fica ali, ele não quer ir, né? Ele não entende direito o que está acontecendo com ele, então ele resiste, né? Mas não adianta a gente resistir. O que vai acontecer com o processo só vai demorar, mas ele vai acontecer de alguma forma, né? Então eu achei bem interessante essa parte do desprendimento, que às vezes a gente acha que o nosso ente querido está sentindo dor, né? Mas não é. Quanto mais é só uma perturbação que ele está sentindo por conta, aí às vezes a pessoa faz uma expressão diferente, mas não é de sofrimento e de dor, né? Porque está com dificuldade realmente para que aquele processo siga mais rapidamente. A pessoa fica presa à vida, ele não quer. Eu acho que isso, no fundo, a gente tem que ser muito desprendido, né? Para chegar no momento do nosso desencarne, a gente ter essa, né? Como é que a gente fala? Esse feeling, essa ideia, né? De vir na hora e falar, não, eu estou partindo, né? Vou, né? E se deixar levar, né? Então, por isso que cada um tem o seu momento, né? Então ele fala, quando diversa, diferente a situação do espírito, desmaterializado, mesmo na enfermidade, sendo frágeis, não, peraí. Não, ele está falando aqui sobre na morte, agora ele fala na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas, porque não há uma, eu falei, não há uma desagregação inicial, né?
né? Ela acontece de repente, mas todos são ajudados, todos são amparados. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem que levar no nosso coração, na nossa mente, que nós nunca vamos estar sozinhos. Nunca vamos estar sozinhos nesse momento. Aliás, mesmo durante a nossa vida toda, a gente nunca está sozinho. A gente sempre, às vezes, se vê solitário, não se vê? Às vezes a gente se sente solitário no meio de uma multidão. Né? Às vezes, quantos se sentem morrer em vida? Não é? Quantos? Né? Quantos? Então, a gente tem que pensar que a vida, ela é só um processo. Então, quando a gente pensa nos nossos renascimentos, na nossa reencarnação, a gente pode fazer um vínculo com um e outro. Tanto que quando a gente vem, né, a gente renasce, é tudo um processo bem parecido. Quando a gente renasce, a gente vem com o quê? Né? Vem com um cordão umbilical, não é? Chega aqui e come. Quando a gente parte, o processo é bem parecido, não é? O processo é bem parecido. Eu lembrei, eu fiquei pensando nesse medo que a gente tem, que a gente ainda sente. Eu lembrei a Flávia na semana passada, ela falou do nosso processo de evolução, né? Ela foi falando desde que a gente era princípio inteligente, né? Desde até que a gente chegar na condição que a gente é hoje. Quantas vezes a gente, desde que a gente foi criada, desde essa época, quantas vezes a gente reencarnou, desencarnou, né? Porque que em momento da nossa evolução surgiu esse medo. Porque isso é um processo natural da vida. Acontece com a gente, acontece com a planta, acontece com os animais, não é? Com todo mundo. Isso é uma lei natural da vida. Né? Eu lembro que lá em casa, uma vez tinha essas samambaias que ficam bonitas, né? Tinha um vaso cheio, eu estava lindo. De repente foi indo, tu bota adubo, faz tudo que tu pode, morreu. Eu falei, poxa, né? Tem que ficar triste. Depois eu fiquei pensando, gente, né? Mas não é uma lei natural, todo mundo passa por esse processo, em todos os planos da vida. Então, como que a gente pode escolher desencarnar melhor? Cuidar da alma, não é? Se a gente chegar no momento do nosso desencarne, a gente quando passar o filme, né, que eu deixei esse no final, né, para a gente falar, né, quando a gente está nesse processo, que a gente está desencarnando, né, a gente passa um filme da nossa existência cotidiana. A espiritualidade faz isso. Tudo, os acertos, os enganos, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, aquele filme passa, né, na nossa tela mental, mas tem um objetivo também, é para que isso fique plasmado no nosso perispírito, para que numa próxima reencarnação, né, soma, aí é o que o André fala, são os prejuízos e as aquisições. Então, no próxima reencarnação, no próximo corpo, já está lá plasmado no nosso perispírito tudo aquilo que a gente somou nessa vida. Né? Então, passa na nossa terra. Então, que bom será quando chegar a nossa viagem, né? A gente espera que essa passagem só seja comprada daqui a muito tempo, né, gente? Não precisa ser agora, mas que quando chegar esse filme passar, a gente lembrar e ver que nós tivemos muitas aquisições, que a gente conseguiu dar conta da nossa reencarnação, que naquele momento a gente vai ser ajudado, que naquele momento nós estamos passando por um momento que é natural, que não tem nada de errado, que não existe engano, não é? Que a gente cuidou do espírito, não é que a gente se tornou perfeito, não, mas que a gente olhar para trás e ver que a gente se esforçou para ser uma criatura melhor, para fazer mais o bem, valorizar o que importa, né? O que é prioritário para a nossa existência, o que a gente valoriza hoje, não é? Então, se a gente fizer isso, que o Espiritismo, né, como filosofia, como oferta de conhecimento, é um manancial de bênçãos na nossa vida, porque onde que a gente aprende isso?
sobre a pré-existência do corpo, a pré-existência do espírito, que fala sobre o cordão de prata, né? Mas o Espiritismo nos traz o consolo, né? Nos explica que cabe a cada um de nós, só depende de nós uma vida melhor e um futuro melhor, né? Então, que fica aqui a mensagem da nossa noite, que a gente possa levar para a nossa casa menos medo, que a gente compreende o processo, né? Então, à medida que a gente vai compreendendo, a gente vai também se esforçando para ser melhor, né? A compreensão é tudo da nossa vida. Quando a gente compreende, a gente sofre menos. Então, fica a mensagem dessa noite. Quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, o livro que a gente teve como base foi O Céu e o Inferno. E esse livro aqui do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, é um livro que traz vários casos que são bem interessantes para a gente estudar, para a gente aprender um pouquinho e fazer essa conexão com o que a doutrina, as obras básicas nos oferecem. Então, uma ótima noite para todos, que tenhamos uma ótima semana, final de semana, até a próxima. Alguém nos visitou pela primeira vez? Não.